exatamente 504 anos atrás, nós tivemos uma ação de um monge da ordem agostiniana que mudou para sempre, podemos dizer nessas palavras, a história do Ocidente. A história do Ocidente. A reforma protestante, ela não se resume apenas ao que a gente vai tratar hoje. A reforma protestante, ela é muito mais ampla. Ela alcança muitas outras áreas. Ela vai ter um alcance significativo na área da arte, na área da ciência, na área da educação. Enfim, em todas as áreas da vida, a reforma protestante, ela trouxe aí um sentido, o qual é o sentido bíblico, né? De uma maneira vital, de uma maneira verdadeira, de uma maneira poderosa, mudando, modificando, né, as intenções que existiam por trás de tudo isso. Então, tratar da reforma protestante hoje à noite, nós vamos tratar hoje dos 5 pilares da reforma protestante e vamos dar uma pausa em Marcos. Aí no domingo que vem a gente volta com a exposição de Marcos. Mas hoje é importante nós tratarmos sobre isso, porque é um assunto deveras importante. E exatamente hoje, 31 de outubro, né, estamos no aniversário de 504 anos da reforma protestante. Há 504 anos atrás, Martinho Lutero pregou as suas 95 teses lá no Castelo de Wittenberg, na Alemanha, e a partir daquele dia o Ocidente mudou. Então vamos ler aqui o versículo que foi o estopim, que deu início à reforma protestante por meio de Lutero. Verso 17: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, né? Ou em outra tradução diz, o justo viverá pela fé. Pois bem, ao ler esse texto, enquanto ele dava aulas para os seus alunos, ele compreendeu que tudo aquilo que ele fazia em busca de se justificar diante de Deus, com penitências, com idas a Roma, com compras de indulgências, etc., tudo isso valia absolutamente nada, era nulo, tinha zero valor diante da eternidade. Que diante da eternidade, o homem não era justificado pelo que ele fazia. Diante da eternidade, diante de Deus, o homem é justificado pela obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E para que o homem tome posse dessa justiça de Cristo, o homem precisa depositar fé em Cristo, fé na pessoa e na obra de Cristo. Se ele não fizer isso, de modo algum ele receberá a bênção da justificação diante de Deus. Nós vamos já falar um pouco mais sobre justificação daqui a alguns instantes. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos neste momento é que foi a partir da interpretação correta desse versículo que deu-se início o que nós conhecemos hoje como reforma protestante. Então, protestante porque Lutero protestou, houve um protesto contra toda uma carga teológica errada que já estava estabelecida há séculos nas pessoas da época de Lutero, ali na igreja, na teologia da época de Lutero. Então, irmãos, por muitos anos eu fui protestante sem saber o que era ser protestante, sem saber o porquê a gente recebia esse título de protestante. Então eu passei alguns anos meio que
crendo em Cristo, crendo no Evangelho, crendo na palavra de Deus, e isso é o mais importante. É óbvio, é mais importante do que você saber ou não o que é um protestante. Mais importante é você estar em Cristo. Isso é indiscutível. A questão é que conhecer a reforma protestante é conhecer a história do meu povo, é conhecer a história da minha família, é conhecer a história dos meus irmãos. Então, era importante que estudasse e conhecesse o que foi a reforma protestante. Pois bem, eu certa vez passei meio que uma vergonha quando eu me exacerbava de conhecimento teológico e alguém me perguntou: tá certo, pois então me diga quais são os 5 princípios fundamentais da reforma protestante. Aí eu: princípios fundamentais da reforma protestante? Não sei. Ou seja, eu era protestante, mas não sabia por que eu era protestante. E eu digo a vocês que assim são milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas no Brasil hoje. A estatística do IBGE dá aí para mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Desses milhões de evangélicos, a maioria não sabem o que foi a reforma protestante. Não sabem o porquê hoje eles têm um acesso à Bíblia. Não sabem porque hoje tem uma tradução da palavra em português. Não sabem de nada disso. E por que não sabem? Exatamente porque em nenhum momento alguém está interessado de parar e explicar. E explicar que nós temos uma história. Nós temos um povo e temos uma história. E que essa história é a nossa história. É a história do nosso povo e que precisa ser conhecida. Ser conhecida para que a gente ganhe encorajamento no que esse povo viveu no passado e ser conhecida para que a gente também não repita os erros do passado. Então, conhecer a história do nosso povo nos dá essas duas perspectivas. Primeiro, de que a gente seja encorajado pelo que eles fizeram no passado, e segundo, para que a gente não repita os erros dele, porque eles também erraram, pois são humanos. Pois bem, e hoje à noite nós temos esse privilégio de conhecer o que são os 5 pilares da reforma protestante. Muito bem, os pilares, os fundamentos da reforma protestante, eles são conhecidos por uma palavrinha chamada, uma palavrinha latina, né, chamado sola, S-O-L-A, sola. Essa palavra sola, ela significa somente, somente, ou apenas, né? Somente. O que são os 5 solas da reforma protestante? Os 5 solas são uma estrutura teológica que foi montada como reação à estrutura teológica da Igreja Católica Romana, que tinha a sua teologia embasada nos desvios teológicos medievais da igreja conhecida como igreja escolástica. Então, o que é que se acreditava na época de Martinho Lutero? Na época de Martinho Lutero se acreditava em purgatório, se acreditava que você poderia comprar o perdão de sua alma e a sua salvação por meio da indulgência. Acreditava-se que o Papa, né, o Papa era a voz de Deus na terra, a autoridade do Papa estava acima de todas as autoridades do mundo, ele era o pico da montanha, certo? E ninguém estava acima dele exceto Deus. Então era esse tipo de conceito teológico que se tinha na época do Martinho Lutero e dos reformadores. Na prática, olhando na prática, os 5 solas, eles não são apenas uma estrutura teológica. Na prática, eles significam mais que isso. Eles significam que muito sangue foi derramado em nome de Cristo. Que muita gente foi à fogueira, muita gente foi à forca, foi decapitado
para sustentar esses 5 princípios da reforma protestante ao longo de muitos anos. Pois bem, quais são os 5 solas e o que eles representam para nós hoje? Antes de eu dizer para vocês quais são os 5 solas, deixa eu me aliar aqui a um autor americano chamado James Boyce. Ele inclusive já faleceu. Quando ele diz: a única maneira de experimentarmos um renovo de Deus na igreja moderna é voltando aos 5 solas da reforma protestante, analisando-os e aplicando-os cada um à nossa realidade. Então se a gente quiser viver o que os reformadores viveram, o que os puritanos viveram, o que os avivalistas da igreja, como Jonathan Edwards, George Whitefield e outros viveram, se a gente quiser viver isso aqui na nossa igreja e na nossa realidade, a gente precisa voltar cada dia mais a esses 5 fundamentos. Quais são, pastor? Em primeiro lugar, anote aí: somente a Escritura. O primeiro fundamento: somente a Escritura, ou sola Scriptura. Vá comigo, por favor, aqui no texto, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja o 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, esse texto é fundamento do princípio conhecido como sola Scriptura, somente a Escritura. Bem, esse princípio, meus irmãos, ele surgiu como reação à autoridade papal. Por quê? Porque se dizia que o Papa era que tinha a verdadeira interpretação das Escrituras. Pertencia ao Papa, pertencia aos padres, pertencia apenas a um grupo de pessoas a verdadeira voz da Escritura, a verdadeira interpretação, o verdadeiro entendimento da palavra pertencia somente a esse grupo. Esse grupo era que detinha toda a autoridade interpretativa das Escrituras e a mais ninguém. Além disso, dizia-se que o que o Papa dizia, o que o Papa declarava, tinha até mais importância do que o que a própria Bíblia declarava. A voz do Papa, o entendimento do Papa, tinha mais importância do que o que a Bíblia declarava, ou do que o que a Bíblia é, que é a palavra de Deus. Então o Papa, ele estava acima da Escritura. Qual foi a reação do reformador, ou dos reformadores? Dizer que não. O Papa não está acima da Escritura. A igreja não está acima da Escritura. A Escritura que está acima da igreja. É a igreja que depende da palavra. Não é a palavra que depende da igreja. Em reação a esse ponto da reforma protestante, no ano de 1545, houve o que eles chamaram de Contra-Reforma, que foi no Concílio de Trento, quando, em 1545, eles acrescentaram mais 7 livros à Bíblia, dizendo que a autoridade era eles e não a palavra. Eles eram a autoridade. Pois bem, o sola Escritura então existiu para dizer não. Não é o Papa que é a autoridade. A autoridade acima de todos é a palavra de Deus. Somente a Escritura tem razão. Somente a Escritura é a voz de Deus na terra. Irmãos, esse princípio foi tão importante que a igreja sustentasse, que quando nós chegamos no século XIX, surgiu outro movimento conhecido como liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele vai atacar a autoridade das Escrituras.
Então, na Reforma Protestante, se estabelece que a Escritura é mais importante, é a única autoridade, é a regra de fé e prática da igreja, é a Escritura. Quando se chega no século XIX, então a Escritura de novo começa a ser atacada, e agora ela vai ser atacada como? Começa-se a se levantar homens e escolas para dizerem que as Escrituras são cheias de erros, são cheias de falhas, que é o que nós conhecemos como a inerrância bíblica. Então a Escritura é cheia de falha, a Escritura erra aqui, a Escritura erra acolá, isso aqui não bate, isso aqui... Então eles começaram a lançar o quê? Dúvidas sobre as Escrituras. Então se eu digo que um versículo em Gênesis está errado, eu coloco em xeque o quê? Todo o resto da Bíblia. Por que os outros também não podem estar errados? Né? Nesse momento, quem é que se estabelece de novo a autoridade sobre a palavra? O homem. O homem se estabelece novamente como autoridade sobre a palavra. Ele é quem diz o que a palavra está certo, o que a palavra está errado. Se a igreja não tivesse mais uma vez sustentado o princípio do sola escritura, a igreja teria sucumbido no liberalismo teológico. Mais uma vez, Satanás teria, nas suas empreitadas contra a igreja, ele teria vencido. Em busca de quê? De lançar dúvidas sobre a palavra. Então os teólogos chegaram e disseram: não, a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, e nela não contém erros, porque ela é inspirada pelo Espírito de Deus, útil para tudo, para ensinar, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nela não tem erros. E mais uma vez a igreja saiu vencedora, porque sustentou o princípio do sola escritura. Qual é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje não é com a autoridade papal e nem com a inerrância das Escrituras. O nosso problema hoje é com a suficiência da Escritura. Com a suficiência. Em nosso tempo, com que nós temos que lutar? Eu acredito que a partir disso aqui os irmãos terão outra perspectiva dos nossos cultos e do porquê aqui a gente dá tanta ênfase à palavra. Ouça. Em nosso tempo, a igreja tem pecado, não em dizer que a Bíblia está errada, não em dizer que há uma autoridade acima das Escrituras que determina o que a Escritura tem que dizer. Não. Em nosso tempo, a igreja peca em querer complementar as Escrituras. Dizer com isso que as Escrituras não são suficientes. Em querer complementar os avanços e o funcionamento do reino de Deus com acréscimos extra-bíblicos. Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? Vamos modificar o culto. Só a palavra não vale. Só a palavra não dá. Só a palavra não atrai. A gente tem que fazer mais coisas. Vamos se vestir de chapolim. Vamos botar uma capa do super-homem e fazer aqui o culto do super-homem. Porque se a gente for só pregar a palavra, as pessoas não vêm. Então vamos começar a modificar as coisas. Vamos fazer a noite do Halloween gospel. Vamos fazer então a noite da fantasia gospel. O culto do leão. E aí a gente começa a inventar coisas e começa a querer acrescentar coisas ao culto a fim de trair as pessoas, porque a gente não acredita mais que a palavra de Deus é suficiente para atrair os homens. Então a gente começa a ter que acrescentar, trazer coisas para juntar a palavra, porque a gente não tem mais fé de que Deus ainda usa a sua palavra para quebrantar corações no pecado, para quebrantar corações endurecidos no mal. Por isso que a igreja está como está. Por isso, tantos escândalos. Por isso, tanta vergonha no meio do mundo. Por isso que se dizer evangélico hoje é sinal de chacota.
Se dizer pastor hoje é sinônimo de ladrão. Por quê? Porque nós fomos abandonando as escrituras, dizendo, não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a gente precisa de alguma coisa a mais. A gente precisa acrescentar mais alguma coisinha. E nesses acréscimos de mais alguma coisinha, a gente vai turvando, a gente vai prejudicando a pureza da igreja. A gente vai prejudicando a pureza da pregação bíblica. E aí a gente vai partir para elementos dos mais loucos. Dos mais loucos. Por quê, pastor? Porque acontece o seguinte: à medida que a igreja deixa de ter como centro a pregação da palavra, ela vai ter que acrescentar alguma coisa no lugar. Só que aquela coisa, ela também perde, ela tem tempo de validade. E aí, à medida que o tempo de validade vai acabando, a gente vai entrando num ciclo de ter que acrescentar coisas das mais estranhas para poder manter o povo na igreja. O que é isso? É um ataque à suficiência das escrituras, à suficiência da palavra. Irmãos, nós devemos advogar a suficiência das escrituras sem auxílio desses arranjos. Por que você vem ao culto? Por que você vem ao culto? Nós devemos advogar de que a Bíblia Sagrada, por exemplo, é suficiente para a evangelização. A gente não precisa se vestir de Batman, de Robin, de Chapolin Colorado, de Chaves e ficar no sinal ali chamando a atenção para evangelizar as pessoas. A gente precisa mostrar às pessoas a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é fogo que queima os cascalhos. Ela limpa, ela transforma. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então nosso evangelismo precisa ser fundamentado na palavra. A nossa santificação na palavra. Leia a palavra. Leia as escrituras. E nela nós teremos tudo o que é necessário para a nossa santificação. Toda a orientação. Mas pastor, onde é que eu encontro? Leia os 10 mandamentos. Comece pelos 10 mandamentos. Ali está um excelente esboço da vontade de Deus para a nossa santificação. As escrituras, irmãos, é suficiente, por exemplo, para o aconselhamento. O aconselhamento. Quer aconselhar seus filhos, quer aconselhar seu esposo, sua esposa, quer aconselhar sua família, quer aconselhar seus amigos, vá para as escrituras, leia Provérbios. Leia Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que todo crente deve ler pelo menos uma vez por ano. Provérbios, leia Provérbios. Aqui está tudo o que você precisa para poder orientar sua filha, sua nora, sua neta, seu neto, e assim sucessivamente. Precisamos advogar a suficiência da Escritura para o que chamamos de reforma social, vamos colocar assim. Mas que na verdade é o amor ao próximo. Como eu devo me comportar em relação ao meu próximo? Como eu devo me comportar em relação às necessidades alheias? Está nas Escrituras, está na palavra. Então hoje é a suficiência das escrituras que está em xeque. As pessoas acreditam que as escrituras não são mais suficientes. E aí querem estar sempre acrescentando alguma coisinha. Pois bem, precisamos urgentemente de um retorno às escrituras e tomá-la como a única autoridade que não precisa de mais nada para agir poderosamente. Somente nas Escrituras encontramos o Salvador e somente nas Escrituras encontramos tudo quanto precisamos para viver uma vida piedosa. Então esse é o primeiro pilar da Reforma Protestante. O segundo pilar, somente Cristo. Somente Cristo. Anote aí, somente Cristo. Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, se você puder me acompanhar, ele diz:
na primeira carta, perdão, capítulo 2. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então veja, há um só mediador. A doutrina do somente Cristo, ela surgiu como reação à ideia de que o Papa era o grande intermediador entre Deus e os homens. E em acréscimo a isso, essa doutrina também estava atacando diretamente a ideia da intercessão dos santos, de Maria como intercessora, Pedro, Paulo, né, São Francisco e tantos outros aí que eles usam como sendo os intercessores, os padroeiros, aqueles que intercedem por nós diante de Deus. Então os reformadores chegam e dizem: não, negativo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Somente Ele, somente Cristo. Irmãos, somente Cristo é um convite a uma teologia que tem a cruz como centro. Martinho Lutero dizia que a teologia cristã é a teologia crucis. É a teologia da cruz. Sem cruz não há cristianismo. Sem cruz não há satisfação. Sem cruz não há expiação, não há redenção, não há justificação, não há sacrifício. Sem cruz não há propiciação, não há substituição penal, não há nada disso. Sem cruz estamos perdidos. Ouça. Não é a manjedoura que exalta Cristo. Quem exalta Cristo é a cruz. É o fato dele ter ido para a cruz. Nascer, todo mundo nasceu. Agora, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, somente Cristo. É na cruz onde nosso Senhor glorificou a Deus e pagou o preço por nossos pecados. Qual é o nosso problema hoje? Nosso problema hoje é que nós... além da cruz já não significar tanto para a nossa fé, o que queremos é Cristo, mas queremos Cristo com alguma coisa. Nós não queremos só Cristo, somente Cristo. Nós queremos Cristo, mas Cristo com alguma coisa. Ou seja, Cristo deixou de ser o nosso tesouro. Cristo deixou de ter o valor principal para nós, ou o maior dos valores. Cristo deixou de ter. É como diz John Piper no seu livro Em Busca de Deus. No seu livro Em Busca de Deus, John Piper diz que queremos Cristo mais um carro. Queremos Cristo mais saúde. Queremos Cristo mais dinheiro no banco. Queremos Cristo mais uma casa nova. Então, nós nunca queremos somente Cristo. Nós queremos Cristo mais alguma coisa. Nós queremos Cristo mais a solução de todos os nossos problemas. Nunca somente Cristo, somente a pessoa de Cristo. E isto nós perdemos quanto ao real e único sentido do Evangelho. O real e sentido do Evangelho, irmãos, é somente Cristo. Somente Cristo. O que a igreja tem a oferecer às pessoas? Cristo. Cristo. Vocês podem entender por que muitos entram por essas portas e voltam e nunca mais voltam? Porque aqui nós só temos o que realmente o pecador odeia. O pecador não arrependido. Cristo. É o que nós temos a ofertar aqui. Cristo. E no dia que essa igreja deixar de ofertar somente Cristo, é porque ela se desviou do Evangelho. No dia que ela estiver ofertando ali na porta, Cristo mais prosperidade, Cristo mais uma casa nova, Cristo mais a solução de todos os seus problemas, essa igreja está desviada. Ela apostatou da fé pura do Evangelho. Ela apostatou. Ela é agora uma igreja apóstata. Então, lembrem que há alguns anos atrás surgiu exatamente isso que nós estamos falando. O que nós conhecemos hoje como teologia da prosperidade.
não é somente Cristo, é Cristo mais alguma coisa, né? Esses dias, na sexta-feira, na aula aqui, o irmão trouxe um panfleto de dessas determinadas seitas aí, que era a novena, a sexta-feira da novena da Rosa Ungida, certo? Sexta-feira da novena da Rosa Ungida. Então, para vocês verem a loucura que esse povo já se meteu, e eles vão usar quem? O nome de Cristo, só que na verdade o nome de Cristo é apenas o acessório, é apenas o acessório. Isso aí é uma conduta, é uma postura apóstata do verdadeiro evangelho. Não, somente Cristo. Cristo é o que nos importa mais. Nós precisamos amar Cristo, adorar Cristo, nos satisfazer em Cristo, conhecer a Cristo. Ele é o Filho de Deus e é a Ele que nós devemos devotar toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória. É a Ele somente. A Ele é que nós devemos amar. É a Ele que nós devemos ter em nosso pensamento quando nós sairmos de nossa casa para vir o culto aqui na Igreja Batista Memorial ou em qualquer outra igreja séria Brasil afora. Cristo, Cristo, Cristo. Ouça. Um dia podem tirar sua casa, um dia podem tirar seu emprego, um dia podem tirar sua saúde, um dia podem tirar todo o dinheiro do seu banco, um dia podem tirar tudo que você tem, seus filhos, sua família, um dia podem lhe tirar tudo, mas nunca vão poder lhe tirar Cristo, nunca vão poder arrancar de você Cristo Jesus. E se você tem afeição somente por Cristo, então você vai poder falar juntamente com Paulo. O que foi que o apóstolo Paulo falou? Paulo falou isso aqui, ó. Vamos para Filipenses capítulo número 1, por favor. Filipenses 1, verso de número 21 em diante. Isso aqui é o que exatamente significa os solos Cristos. É amar a Cristo acima de todas as coisas. E ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso é o solos Cristo, somente Cristo. Amar a Cristo sobre todas as coisas. Responda: você tem alguma afeição verdadeira por Cristo? Você pode dizer isso, que realmente tem uma afeição genuína por Cristo? Analise a sua afeição por Cristo hoje à noite. Então esse é o nosso segundo pilar da reforma protestante, somente Cristo. Terceiro pilar, somente a graça. Somente a graça. Volte aqui comigo em Efésios, capítulo número 2. Efésios 2. Os versículos de número 5, 8 e 9. E estando nós mortos em nossas transgressões, ele repete aqui o que ele disse lá no versículo 1, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Verso 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Veja, somente a graça. A grande ideia aqui foi a de reagir contra a compra da salvação por seus próprios méritos. A compra da salvação por qualquer outro meio que não fosse a graça de Deus. A conquista da salvação. Então, havia essa ideia, né, que veio desde de Pelágio, qual inclusive Jorge já ensinou aqui na escola bíblica sobre ele, que o homem ele nasce bom. O homem nasce bom, né? E que
ele pode conquistar, por meio das suas obras, das suas boas obras, a salvação. Discípulo de Pelágio foi outro teólogo chamado Armínio, um holandês chamado Armínio, que dizia que o homem ele tem direito de ter uma oportunidade de expressar a sua bondade, a sua fé que é inata a ele, que é inata ao homem. Então ele pode expressar. Aliás, ele chegava a dizer que Deus deve essa oportunidade aos homens, a fim de que os homens apresentem a fé a Deus. Muito bem. A doutrina bíblica vem e diz: não, ninguém é salvo por nenhum mérito próprio. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, de ter enviado seu Filho para morrer em nosso lugar. Ninguém merecia isso. De acordo com os textos das Escrituras, todos nós andávamos errantes, afastados, apartados de Deus, inimigos. E Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso é graça. Então, o que que você poderia fazer para poder pagar o que Cristo fez por você? Nada. Nenhum sacrifício de nossa parte é grande o suficiente para se igualar ou passar do que Cristo fez por nós. E por que Cristo veio e morreu por nós? Por graça. Um favor que a gente não merece. Não é porque a gente merecia alguma coisa. Então, na mente judaica, e se não me falha a memória, eu falei isso no domingo passado, mas na mente judaica eles tinham a seguinte ideia, de que eles eram os justos e os gentios os injustos. Então o Messias vinha por causa deles, porque eles mereciam que o Messias vinha, que o Messias viesse, e não por causa dos injustos. E quando o Messias viesse, conviveria com os justos e rejeitaria os injustos. Só que Cristo virou a pirâmide de cabeça para baixo, porque por várias e várias vezes nosso Senhor é encontrado comendo e bebendo com publicanos e pecadores, e não com a elite religiosa de Israel. O que isso significa, meus irmãos? Graça. Graça, somente a graça. Não somos salvos porque somos mais bonitos, mais cheirosinhos, mais arrumadinhos do que outros, porque nós damos esmola, porque nós jejuamos mais, porque pagamos o nosso... Não! Somos salvos pela graça. É o favor imerecido de Cristo sobre as nossas vidas, nos alcançando pela obra do Espírito Santo de Deus. E assim somos conduzidos à sua presença em salvação. O que é graça? Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Ninguém merece aqui salvação. Então nós recebemos aquilo que a gente não merece. Portanto, irmãos, para aplicarmos coerentemente essa doutrina em nossos dias, nós devemos considerar algumas coisas. Você quer entender a grandeza, ou pelo menos procurar entender a profundidade, a largura, a altura, a grandeza da graça de Deus, a primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte: considere a depravação total do homem. Considere a depravação total do homem. O que é o homem? O que é o homem? O que nós somos? Nós somos isso aqui, ó. Abra em Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3. É isso que nós somos, Paulo disse. Romanos 3, verso de número 10 e 11. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
medite na docilidade da graça. Alcançar homens nessas condições, em pecados diante de Deus, sem qualquer pingo de justiça diante da glória de Deus. Em segundo lugar, medite sobre a inaptidão espiritual do homem. A inaptidão. Veja aqui no 1 aos Coríntios, capítulo número 2, verso de número 14. O homem por si só é inapto espiritualmente, ele está morto espiritualmente. Se a graça de Deus não vier até ele por meio da obra do Espírito Santo, aplicando em nosso coração a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a palavra de Deus, nos ressuscitando, nós não conseguiremos ter vida espiritual nunca. Nós precisamos da graça de Deus. Veja o verso 14. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então você nunca vai entender se você não for alcançado pela graça de Deus. Nunca, absolutamente nunca. Quer ver outro ponto importante onde nós podemos meditar sobre a beleza e a maravilha da graça de Deus? É aqui, ó. Abra sua Bíblia em João, capítulo número 3, por favor. João 3. João 3. Verso de número 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos ainda encerrados debaixo da sua ira, debaixo do seu juízo. Quer ver outra ação da graça de Deus? Do porquê a igreja deve defender o princípio do somente a graça? Pela ação do próprio Deus em nossa salvação. A ação soberana. E não porque a gente merece alguma coisa ou porque a gente é melhor do que ninguém. Abra sua Bíblia em Romanos 9, por favor. Romanos 9. Romanos 9. Verso de número 14 em diante. Que diremos então? Que Deus é injusto? E aqui Paulo estava falando, Deus é injusto porque amou a Jacó e desprezou Esaú? Deus é injusto por isso? Aí Paulo responde, de modo nenhum. Deus não é injusto. Por quê? Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Irmãos, esse mais claro que isso aqui, o Espírito Santo deixou muito claro aqui, que a soberania de Deus é quem opera na salvação do homem. Deus chama a quem Ele quer e rejeita quem Ele quer. E isso em nada altera o amor de Deus, pelo contrário, isso eleva o amor de Deus. Porque se tem um momento em que todos nós estamos em uma posição comum, é em termos de condenação, em termos de pecado. E o amor de Deus se revela em salvar alguns que não merecem ser salvos. Eu e você, aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador, nós não merecemos ser salvos, mas Deus, em sua ação soberana, em sua misericórdia, em sua graça, não porque tenhamos alguma coisa de boa e de especial em nós mesmos, mas por sua soberania, Ele foi lá e teve misericórdia de nós. Oh, irmãos, como que a gente pode prestar cultos tão frios diante de uma verdade dessa?
saber que nós não somos merecedores de nada, e está aqui, ó, terei misericórdia de quem eu tiver, e ele teve misericórdia de mim e de você, e nos salvou dos nossos pecados. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão, e ele teve, e ele olhou para nós e teve compaixão. Aí no verso 16, e assim, pois isso não depende de quem quer ou de quem corre, que Deus acaba com o mérito humano, mas de Deus que tem misericórdia. Acabou. Quer entender a salvação? Comece por aqui. Deus é quem tem misericórdia. Por isso que temos que orar diariamente por nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos descrentes, nossos vizinhos, para que Deus tenha misericórdia deles. Porque se Deus não tiver misericórdia, você vai passar a vida inteira vindo ao culto, não entendendo nada do evangelho, no final ainda vai para o inferno. Deus precisa ter misericórdia. E por fim, quer entender a profundidade da graça de Deus? Olhe para você mesmo. Você foi alcançado. Você está aqui hoje ouvindo a palavra. Isso é graça. Como dizia Dr. Martin Lloyd Jones, é graça no começo, é graça no fim. E na eternidade, tudo o que vamos dizer é: fomos salvos pela graça. Quarto lugar, o quarto princípio da reforma protestante. Somente a fé. Somente a fé. Lembrem do que a gente leu aqui em Romanos 1, mas veja comigo mais uma vez aqui em Romanos 3. Verso de número 21 a 25. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, somente a graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Veja, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Preste atenção aqui. Essa doutrina ela é bem unida ao somente a graça, ao sola graça. E ela vai de encontro à ideia de que nós podemos nos justificar diante de Deus com nossos sacrifícios espirituais, com as nossas obras espirituais. Aqui está inclusa toda a ideia bíblica de justificação pela fé. Não é mais fazendo romarias, andando de joelho, se automutilando, batendo nas próprias costas, subindo escadarias de joelho, que você vai se justificar agora diante de Deus. É pela fé. É pela fé, não é mais pelas obras. Lembra do que a gente acabou de ler em Efésios, capítulo 2? Não por obras. Por que, Paulo, não por obras? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue no céu e diga: eu vim para cá porque eu mereci, ou eu vim para cá por causa do que eu fiz. Não. Negativo. Porque nem a fé que o homem deposita em Cristo vem dele mesmo. É Deus quem concede esta fé ao homem para que ele assim o creia. É dom de Deus, ou seja, é um presente que Deus dá para que você possa crer em Cristo. Se Deus não lhe der esse presente chamado fé, você vai continuar sem crer em Cristo. Simples assim. Pois bem, quanto à nossa justificação, a ideia aqui é que por meio da fé, quando você deposita fé em Cristo, automaticamente você é declarado justo diante de Deus. Deus então passa a lhe ver como justo. Por quê, pastor? Deixa eu ser mais específico.
quando você declara fé em Cristo, a ideia é que você se veste com a justiça de Cristo e Cristo se veste com os seus pecados. Cristo toma os seus pecados para ele, enquanto para você é dada a justiça de Cristo. Ao ponto de que Deus, ao olhar dos céus para você, não vê mais os seus pecados, mas vê sim a justiça de Cristo. É o que vai garantir a sua entrada no reino dos céus. É o sangue de Cristo sobre você. É a justiça de nosso Senhor. Se for pela nossa própria justiça, nós estamos absolutamente perdidos. Então, nós perdemos ao longo dos anos esse conceito de fé para justificação. E nós damos uma ênfase hoje sobre fé apenas para milagres, fé para curas, para sinais, maravilhas, e nós deixamos de lado a doutrina central, podemos dizer assim, da reforma protestante, que é a justificação pela fé. O crente ser justificado. Já não se faz, obviamente, campanhas com essas faixas. 7 sexta-feira da justificação pela fé. Por que não se faz? Porque não atrai, né? Vamos pregar só sobre justificação pela fé. Vamos ensinar o povo o que é justificação pela fé. Não. Isso aí não tem mais validade para os nossos dias. Para os nossos dias, o que eles querem dizer que vale é você usar a sua fé, usar o poder da sua fé, a fé que tem poder para você obter aquilo que você quer conseguir, a cura, a causa na justiça, a libertação de um filho que está nas drogas, a cura, enfim, e tantas outras coisas. E tira-se o elemento da fé para o qual ela tem sua função primordial, que é crer em Cristo para ser justificado diante de Deus. E aí é que está o perigo, irmãos. O perigo mora exatamente aí. Nós precisamos trazer de volta o conceito de fé para sermos justificados diante de Deus. Convidar a voltar à fé da reforma em que, apesar de não termos saúde, o que era que os reformadores acreditavam? Eles não queriam fé para ter mais dinheiro. Eles não queriam fé para ter uma família bonitinha, saudável, igual aquelas famílias de propaganda de margarina. Não. Eles queriam fé para a justificação dos pecados diante de Deus. E é isso que nós temos que correr diariamente em busca de viver essa fé, a fé genuína do Evangelho. Lutero costumava dizer: sem a justificação pela fé, a igreja cai. Tire a doutrina da justificação pela fé e a igreja morre. Em quinto lugar, o nosso quinto e último pilar da reforma protestante é o somente a Deus glória. Somente a Deus glória. Lembra do texto que nós lemos no início do culto? Vamos voltar lá para ele. Romanos, capítulo número 11. Verso de número 33 em diante. Paulo expôs toda a doutrina cristã. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo expôs todo o arcabouço da doutrina cristã. Então ele chegou a um ponto que ele explodiu em louvor a Deus nos seus escritos. E ele disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Soli Deo glória. Somente a Deus glória. Este último pilar vem coroar todos os outros solas.
desfazendo de toda a glória humana que pudesse existir, e que essa glória era comumente dada ao pontífice católico romano. Agora essa glória não é mais dada aos homens. Essa glória agora é dada somente a Deus. Por isso que o nosso culto deve ser um culto de adoração, um culto onde Deus seja entronizado. Os louvores, as orações, os cânticos, os hinos, a pregação, tudo tem que girar em torno da glória de Deus. O culto não é para ninguém sair daqui dizendo: tu gostou do culto? Não, o culto não é para você, o culto não é para os seus familiares, o culto não é para homem nenhum aqui neste templo. O culto é somente para Deus. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Somente a Ele toda a glória. Não há papa, não há pastor, não há padre, não há homem nenhum. Somente a Deus. Essa foi a grande preocupação dos reformadores. A grande preocupação. E essa deve ser a nossa grande preocupação. Ah, irmãos, se verdadeiramente os pregadores do Evangelho estivessem preocupados com a glória de Deus, a igreja teria outra face sobre a terra. A igreja seria conhecida de um modo diferente. A igreja não estaria apinhada de lobos como ela está. Não estaria cheia de carrapicho como ela está. Cheia de joio como ela está. Porque nós estaríamos sempre preocupados com a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. Teríamos mais cuidado com os testemunhos dos crentes. Teríamos mais cuidado com o ensino da palavra. Nos ensinaríamos com mais esmero a palavra de Deus. Daríamos verdadeiramente o nosso melhor no ensino da palavra de Deus. No cuidado em transmitir o Evangelho para a glória de Deus, a fim de que Deus seja glorificado. Por que eu cobro que os professores de escola bíblica aqui, eles ensinem como se estivessem ensinando a gente, a alunos de QI 300%? Porque é uma questão de dar o melhor da palavra de Deus para que o povo viva de fato para a glória de Deus. E não para que a gente viva um cristianismo meia sola, um cristianismo meia boca. Não. Quem entrar aqui em nossa igreja precisa receber desse púlpito e das salas de escola bíblica o melhor da palavra de Deus, a fim de que Deus seja glorificado em tudo que se diz e que se faz aqui, a fim de que Ele seja glorificado. Essa é a nossa, precisa ser a nossa maior preocupação. Então, por que essa doutrina aqui vem coroar as demais? Simples e óbvio. Por quê? Se há uma escritura para nos orientar e nos colocar no relacionamento correto com Deus, isso tem um fim, a glória de Deus. Se há uma doutrina que nos mostra Cristo como sacrifício para a nossa salvação, isso foi para quê? Para a glória de Deus. Se a graça dele nos alcançou poderosamente e nos salvou, isso foi para a glória de Deus. Se nós fomos agraciados, abençoados com o presente da fé, nós recebemos a fé para a glória de Deus. E obviamente nós devemos viver para a glória de Deus. Às vezes, sabe, irmãos, quando eu leio textos como Isaías 42:8, por exemplo, Êxodo 20, do versículo 2 a 4, que diz lá que Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Com homem nenhum Deus divide a sua glória. Com homem nenhum. Eu fico a me perguntar, o que será que esses artistas gospels andam atrás em shows,
em esses tipos de apresentações absolutamente mundanas. Eles buscam o quê? Glorificar a Deus ou glorificar a si mesmos? Eles buscam realmente a glória de Deus ou a glória de si mesmos? A gente precisa fazer da glória de Deus o nosso divisor continental. Alguém que quer se filiar como membro da nossa igreja. Essa pergunta aqui precisa ser feita. Você está vindo para cá para glorificar a quem? Aqui essa igreja gira em torno da glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Somente a Deus toda a glória. O que é que você quer aqui? Você quer glorificar somente a Deus junto conosco? Essa deve ser a pergunta. Fazer da glória de Deus o ponto onde nós estejamos em torno. Porque Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, diz John Piper. E para encerrar, permita-me por favor chamar vocês a 1 Coríntios, capítulo número 10. Aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação final. A glória de Deus. Deus será glorificado, eu faço. Deus não vai ser glorificado, então eu não faço. Que essa seja a nossa base, nosso alicerce. Então, irmãos, os 5 pilares da reforma protestante são exatamente esses. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Foi em cima disso que os reformadores conseguiram manter de pé uma doutrina sadia das Escrituras, uma apresentação pura, uma apresentação piedosa das verdades bíblicas. E isso chegou até nós. Deus preservou de uma maneira poderosa essas doutrinas, elas chegaram até nós e hoje nós podemos celebrar ao Senhor, porque há 504 anos atrás Deus levantou um homem, e a maioria das vezes que Deus faz alguma coisa é exatamente por isso. Porque ele levanta um homem com coragem, e esse homem vai no poder do Espírito Santo e faz o que Deus quer que seja feito. Deus levantou esse homem e hoje nós estamos reunidos aqui para a glória do seu nome, porque fomos salvos pelo poder da palavra do Evangelho de Cristo. Assim, amados irmãos, graças a Deus, vamos ficar de